O capital das experiências é aprender a falar das nossas lágrimas para que os filhos saibam chorar as deles. Falar dos nossos fracassos para que eles entendam que a vida é um contrato de risco. Risos e lágrimas, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano. E é uma pena que hoje as telas digitais bloqueiem os pais de transferir o capital das experiências. Transferir o capital das experiências é muito importante, mas infelizmente as telas digitais estão levando os pais a viverem à superfície da inteligência. Eles falam de futebol, falam de economia, falam de, às vezes, até comportamentos normativos, éticas, o que é certo e errado, mas eles não dão aquilo que o dinheiro não pode comprar, a sua própria história, as suas experiências. Um dos maiores perigos da atualidade é que a perda, a frustração, as crises que fazem parte do jogo da vida não é trabalhada adequadamente, porque as telas neutralizam. Hoje as telas digitais causam um problema gravíssimo que ninguém toca, hein? Mesmo na Europa, Estados Unidos, elas neutralizam a capacidade das pessoas a lidarem com as próprias frustrações, com as suas lágrimas e dificuldades e se tornarem autores da sua própria história. O que acontece é que nós temos uma geração de frágeis. Antigamente, um bullying gerava Y de dor. Hoje, um índice de dor 10 vezes menor gera 10 vezes maior de sofrimento. Crianças e adolescentes, muitas vezes, pensam até em desistir da vida ou se mutilar nas escolas como tentativa de neutralizar a dor que eles não conseguem superar. Nós temos que tomar muito cuidado. Telas digitais tem que ter tempo, tem que ter horário. Se você dá sem limites, muito provavelmente você vai gerar uma criança, ainda que tenha 20 ou 30 anos de idade. Uma criança sob o ângulo da gestão da emoção. Tem mães que a criança não come, tá chorando, tal. De repente, criança de bebê, 1 ano de idade, de repente você coloca lá, elas parecem um zumbi. Impressionante. Elas se aquietam imediatamente. Não é pelo conteúdo, em primeiro lugar. Até porque o conteúdo é muito superficial. É pela frequente alternância de imagens e de sons. Isso desacelera a mente e cria uma falsa tranquilidade. Parece que elas se tranquilizam, mas o que acontece é que elas se fixam neutralizando ou abortando a ansiedade momentaneamente, daqui a pouco a ansiedade volta de novo, triplicada, porque você não trabalhou de fato os fatores que geraram a ansiedade. Filhos dão trabalho. Quem quer ter filhos e não quer ter trabalho, não os tenha. Não está preparada para educá-los. Filhos dão trabalho, filhos fazem birras, de vez em quando os pais descabelam, não sabem como vão agir. Faz parte da história da formação da personalidade. Mas filhos é a maior dádiva que um ser humano pode ter. É sabe, um presente de Deus. Filhos te leva a se superar a solidão, dá sentido à vida, dá um propósito à existência. Então, quem tem filhos tem um aporte de problemas, tem muitas vezes uma terra árida, mas quem tem filhos tem um jardim que pode produzir flores inenarráveis ao longo da existência. Viajando esses dias, eu falei para ela, está vendo aquela árvore? Olha a copa dela, olha a estética, olha que beleza. Milhares de veículos passam por aqui, centenas de milhares de pessoas. Nunca a notou. Ela está lá solitária. As pessoas não prestam atenção no que é relevante, porque ficam em cavernas. Quando você fica alojado em seus medos, você não presta atenção no ambiente. Então, filhos não prestam atenção nos seus pais, na graça, nas manias, nas dificuldades. Pais não prestam atenção mais nos seus filhos. Não sabem nem que às vezes estão com risco de suicídio ou estão se mutilando nas escolas como tentativas desesperadas de relocador e neutralizar a dor emocional. Ninguém é masoquista. O ser humano por si só, por si mesmo, não quer se mutilar, se machucar, não quer ser um masoquista, ferir-se, autoferir-se. Ele o faz como tentativa de tentar, de alguma forma, abrandar uma dor mais interna, mais profunda. Mas os pais não prestam atenção nos filhos. Por quê?
porque eles estão intoxicados digitalmente. E isso é muito grave. Por isso que deveria haver mais diálogo em casa e perguntas mais profundas. Quais são seus sonhos? Quais são seus pesadelos? O que que te tira do sério? Filho, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Inclusive casais, aonde eu errei e não soube? Quais são suas metas? Você está preocupado com alguma coisa que você não me contou? Os casais não perguntam um para o outro. Eles prometem. Eu te prometo que te amarei na saúde e na doença, na miséria e na fortuna. Eu minto que te amarei em todos os momentos da minha vida. Mas eles não perguntam, não exploram um ao outro, porque estão intoxicados digitalmente. E a solidão e o tédio são muito importantes. A solidão não é uma experiência prazerosa, mas um bilhete de passagem para que você possa viajar para dentro de si mesmo. O tédio também não é uma experiência prazerosa. Te incomoda, eleve o nível de ansiedade para que você possa procurar um ser humano que você deixou à beira do caminho ao longo do traçado da sua história. Você mesmo. Só que nós queremos matar o tédio e a solidão. 2 bilhetes de passagens para a aeronave mental para que possamos nos procurar. E o que está acontecendo é que as pessoas não têm mais amigos. Se tem amigos que preenchem uma mão na era digital, você tem que se dar por feliz, porque a maioria não tem um amigo e grande parte nem amigo de si mesmo, porque cobra demais de si, se é implacável com seus próprios erros, terceiriza sua felicidade em função da opinião dos outros. E uma das coisas que mais me preocupou é que se nós acelerarmos demais a construção de pensamentos, você perde a capacidade de autocrítica, de autonomia, de ser líder de si mesmo. E uma criança de 7 anos de idade, eu tenho dito, que ela tem mais informações que John Kennedy, quando dirigiu o mundo no auge da Guerra Fria, ou Abraham Lincoln, quando dirigia os Estados Unidos nos tempos da Revolução Civil, tá, na década de 60 do século XIX. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que esses líderes mundiais têm devido à avalanche, à intoxicação digital, à quantidade absurda de dados que vem das telas, que vem da TV, que vem do mundo, rápido e urgente. Isso faz com que a MUC, memória de uso contínuo, que é o centro da memória, fique alargada e alguns fenômenos, como o gatilho da memória, janelas e o fenômeno da âncora, ela começa a dançar no córtex cerebral, não gera concentração, portanto não se presta atenção num foco. E um quarto fenômeno, chamado alto fluxo, ele começa a ler num frenesi a mente humana numa velocidade jamais vistas, gerando uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Então pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais esgota o cérebro, gera ansiedade, leva ao sofrimento por antecipação, um sintoma, gera cobranças demais de si, mesmo quando a pessoa é irresponsável, ela se cobra muito, gera dores de cabeça, dores musculares, abaixa o limiar para suportar frustrações, pequenos problemas têm um impacto muito grande, déficit de concentração, déficit de memória e sono de má qualidade. Síndrome do pensamento acelerado. Então as redes sociais, se por um lado, as telas digitais, se por um lado trouxeram ganho de produtividade, acessibilidade a informações, a democratização aos dados e também aumentou a sociabilidade, pelo menos no contato com o WhatsApp, redes sociais, por outro lado causou um acidente no planeta emoção sem precedente. Tão grande que as crianças não estão dormindo mais e os pais não sabem. Tão grande que elas fazem birras homéricas para conseguir um produto, um objeto. Elas gravitam na órbita da necessidade neurótica de ter. E os pais explodem, depois têm sentimento de culpa, depois cedem, gerando uma síndrome que não é síndrome, que é o transtorno desafiador opositor, o TOD. TOD, na verdade, é por causa da síndrome do pensamento acelerado. Os pais explodem, porque as crianças fazem birra, elas não têm limites, não sabem lidar com não, depois tem sentimento de culpa, explosão, culpa e superproteção. TOD, transtorno desafiador opositor ou
opositor desafiador, quando na verdade os pais é que causam esse problema por não conhecer o processo de construção de pensamentos e aprender a levá-los a serem autores da sua própria história. Por isso que eu tenho recomendado, role no tapete com seus filhos. De vez em quando só saia com um deles, vai jantar, troca experiência, sem celular. Olha, não vamos sair sem celular. Vai jantar, bate um papo, não importa se seu filho tem 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, sai com ele, pergunte para ele como é que estão seus sonhos, seus pesadelos, a sua história, conte parte da sua existência, conte os momentos mais desafiadores, as peripécias que você fez na infância. Quando os pais eles se tornam relevantes, impactantes no território da emoção, quando eles forem corrigir os filhos, tem eco lá dentro, porque tem significado. O pai tem matrizes da memória, janelas light como plataformas para ecoar um não, para ecoar um limite, para ecoar uma orientação educacional mais profunda. Agora, quando os pais são ausentes, alienados e não trocam experiências, não são grandes no território da emoção, eles precisam elevar o tom de voz para se fazer pouco ouvido. Mas quando eles são grandes no território da emoção, porque transferiram o capital das experiências, eles podem falar pouco, baixo, que terão um eco muito grande. Por isso que uma das regras de ouro para a educação de filhos na era digital, na era da intoxicação, na era onde as crianças e adolescentes estão dependentes das telas, porque mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina que modulam a emoção e gera uma atratividade como drogas psicotrópicas, como a cocaína. Você tira o celular de uma criança e um adolescente que usa horas por dia, por 24 horas, já dá reação de abstinência, ansiedade, angústia, sentimento de vazio, irritabilidade. Nesta era temos que usar uma das regras de ouro, mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quem não o faz, não registra no córtex cerebral janelas saudáveis que mostram que a vida tem de ser leve, ela tem de ser cômica. Sim, 10%, 20% tem que ser muito séria, mas tem de haver tem bom humor, relaxamento, tranquilidade. 80% da relação tem que ser bem-humorada, até entre os casais, mas não são criticistas, apontadores de falhas, um desastre. É muito importante que os pais entendam que nós estamos num mundo caótico e nós temos que sobreviver a ele. Sobreviver a ele não quer dizer tela zero. Tem psicólogos que falam tela zero, tela zero. Bom, tela zero, se você morar na fazenda, ninguém está usando celular, morar na zona rural, tá tudo certo. Mas se você mora nesse mundo digital, onde os coleguinhas da escola usam, onde pais usam para trabalhar, onde mães ficam lá, a própria escola, então não dá para falar tela zero. Mas o ideal é tela com qualidade e tela com limite. Você deu alguns parâmetros. No livro que eu escrevi recentemente, gostaria muito que você tivesse a oportunidade de lê-lo. Tem muitas teses fundamentais. Intoxicação digital, como enfrentar o mal do milênio. Eu tinha escrito o livro Intoxicação digital, como enfrentar o mal do século, que com muita humildade foi o livro mais lido no país na década passada, e agora lancei o livro Intoxicação digital, como enfrentar o mal do milênio. Quando os pais eles se tornam relevantes, eles se tornam cômicos, bem-humorados, como nós falamos, você tem que ser um pai herói. Você não vai ser o pai artificial da Marvel, como, sabe, os super-heróis, mas você tem que ser herói do seu filho, um herói que chora, que fala, que brinca, que sai com ele, que tira o sarro, que não fica toda hora, né, sendo um sujeito chato, um sujeito que estressa mais seu filho do que educa, porque tem pais que estressam muito mais do que educam, porque pais esqueceram que também eles estressavam seus pais, e não admite agora que seus filhos tenham as suas dificuldades comportamentais. Bom, quando nós nos tornamos relevantes,
Quando nós nos tornamos um pai, um verdadeiro herói dos filhos, quando nós abraçamos, brincamos, beijamos, fazemos piadas, damos risada das nossas tolices, de vez em quando você dá risada de alguns erros deles, não leva a vida a ferro e fogo, poxa, você vai ser tão importante, você vai ser um pai tão gigante lá dentro, que a tua intervenção não vai ser extremamente dolorosa. Pode até gerar irritabilidade, birra no momento, mas passa rápido. Por quê? Porque você é um ser humano que sabe formar pensadores. E pensadores sabem pensar criticamente, sabem que eles estão em formação da personalidade, sabem que eles precisam exercer com brilho os seus direitos e deveres. Aí a vida fica muito mais gostosa. Agora, sinceramente, se você é um pai que fica o dia todo no celular, você é um pai que se isola nas suas cavernas, como é que você vai tirar seu filho da caverna dele? Isso é uma utopia. Ou como é que o seu filho vai te achar um pai, uma mãe, um super-herói, super-heroína? Não tem jeito. Esses personagens fictícios do digital vão ganhar de lavada de você, porque eles só falam coisas, muitos só falam coisas recortadas, é uma felicidade superficial e um sucesso artificial. Né? As pessoas acham que o sucesso é rápido, não é rápido, não é mágico. Então, discute com seu filho sobre a felicidade artificial e o sucesso mentiroso, irreal das redes sociais, e mostre para eles que a vida real pulsa fora do mundo das telas.